Então, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uso da ferramenta parede cortina. Então, nesse caso aqui, eu tenho todo um pedaço da minha fachada que não é uma esquadria que está num buraco dentro da parede, não, é uma esquadria que está ocupando toda a parede, ou seja, é uma parede cortina. Nesse caso, sim, é apropriado usar a parede cortina. Mas antes da gente sair usando a ferramenta, nós temos que entender bem como é que é essa parede cortina. E a gente tem que montar um esquema na nossa mente, assim. Então, nós temos que pensar nas subdivisões. Por exemplo, aqui a gente poderia pensar, eu tenho 3 divisões horizontais e 3 verticais. Porém, como essa subdivisão aqui ela está dividida em 2, até eu poderia considerar então 6 verticais e 3 horizontais. Essa aqui a gente não precisa considerar uma subdivisão, na verdade, porque é uma porta de 2 folhas de abrir. Mas essas esquadrias são independentes, cada uma é uma janela de tombar e os outros são vidro fixo. Então, tendo isso em mente, a gente passaria para uma segunda etapa, que é pegar as medidas corretas, tá? Então, aqui eu tenho a planta baixa, é aqui que vai ficar a minha parede cortina. E aqui em roxo eu tenho alguns desenhos de referência. Aí eu peguei as medidas, eu tenho a largura, a altura total e as espessuras, né, as dimensões de cada subdivisão, tá? E agora, então, eu já fiz, né? Então eu vou só mostrar como é que ficaram as configurações, mas isso, independente, a gente pode fazer antes, durante e ou depois, a gente pode atualizar nossas configurações. Então eu vou selecionar a minha parede cortina, peguei, Ctrl T, e agora sim. Então, primeiro a gente vai ter as dimensões gerais da parede cortina, então a altura que ela está do nível, né, do piso de origem, e a altura total. Nós temos a espessura também, assim, em planta, qual que é a espessura que vai ter essa parede cortina. E nós também podemos pensar no eixo de referência, se a gente quer que o eixo fique por fora, por dentro ou no meio. Tá. Aí o esquema, aí vem justamente essa questão das subdivisões que eu comentei com vocês. Nós temos, então, eu criei aqui as colunas, eu resolvi subdividir em 6 colunas. Então, eu tenho a coluna A, B, C, D, E e F, e eu coloquei as medidas, eu disse que são tamanhos fixos, todas elas vão ter exatamente a medida que eu coloquei aqui. E aí tem a largura total. E as linhas, que são a número 1, número 2, número 3. E eu também coloquei as medidas fixas. Então, a medida que eu colocar aqui vai se refletir aqui, por exemplo. Então, para criar, a gente clica em mais, né? Menos. Mais, menos. A medida, por exemplo, suponhamos que eu coloque 90. Ó, vai mudando, tá? Então, e aqui, então, a gente vai definir. A gente seleciona, por exemplo, esse painel e diz qual que é o tipo de painel que a gente quer. Se é o painel principal, se é painel distinto, janela. Isso você pode criar, tá? Os painéis, aqui nessa aba painéis, e definir aqui. Vai clicando e vai definindo. Ou o painel apagado, quando você quer que não tenha nada ali. Isso também vale para esses elementos estruturais. Então, se você seleciona um elemento aqui, no caso, montante, você pode trocar, né? E aqui você pode, então, dizer que você quer nenhum, e nesse caso você vai agrupar os painéis. Ou você pode criar uma nova divisão, ou pode ir colocando esses elementos estruturais, que seriam molduras, montantes, travessas, e que a gente define nessa aba aqui. Tá? Então, feito isso, feito o esquema e definindo que tipo de painel que vai, né, provavelmente você vai ter que ir alternando, você vai ir definindo aqui, conforme surge a necessidade de definir um painel específico, você vai vir então na aba de painéis, e você pode adicionar e remover painéis, e aqui então você vai definir qual tipo de painel. Então, nesse caso, eu tenho o painel principal, que é vidro fixo, né? Painel embutido, e aí eu digo que o material é vidro, etc.
O painel distinto é esse aqui, que seria a porta com 2 folhas de abrir, e aí tem as configurações. E o outro painel distinto janela que eu coloquei aqui seriam aquelas janelas menores de tombar. A estrutura nós podemos então também vir clicando, adicionar, remover e ajustando. Então eu optei por um tipo de perfil integrado e aí eu fui ajustando as medidas até que elas ficassem coerentes com o meu projeto. E aí depois é só dar o OK e ir corrigindo caso necessário.